Salve moçada, beleza? Beleza, começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara. No momento que eu estou achando que minha iluminação de shopping está falhando aqui, tá meio mais fraca do que o normal. Não sei se ela tá cumprindo aí o seu prazo de validade, mas vamos lá, vamos que vamos aí para mais esse vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara. Um vídeo mais do que especial, cara, um vídeo que faz algum tempo que eu queria fazer. E aqui vai então um especial, um breve especial, ou talvez não seja tão breve assim, sobre Kraftwerk. Kraftwerk, que banda sensacional, cara. Gosto muito. Uma banda que me acompanha desde. Ah, ele melhorou, agora melhorou. Tá com um mau contato, tô achando, hein? Uma banda que me acompanha, tanto é que desligou nesse momento. Uma banda que me acompanha desde a infância, cara. Por quê que eu falo isso? Porque é uma banda que tocava no rádio nos anos 80, cara. Eu me lembro que tocava bem no rádio ali, a música, principalmente, até vou pegar aqui só o nome das músicas logo de cara aqui, ó, pra dar um exemplo pra vocês. As músicas Music Non-Stop e The Telephone Call. Eram músicas que tocavam na rádio nos anos 80, numa época que eu ouvia muito rádio com a minha irmã e com meu amigo Claudião, né? Na época Claudinho, né? A gente ouvia bastante ali rádio naqueles anos 80, na infância, e essas músicas eram umas das que tocavam, eram duas das que tocavam nessa época. Então Kraftwerk já fazia parte ali de alguma forma. A gente falava Kraftwerk, né, a pronúncia inglesa, mas depois eu acabei incorporando o Kraftwerk, né, ou Kraftwerk, né, do jeito que for aí, no passar dos anos. E aí, com os poucos que eu fui entendendo um pouquinho mais, assim, eu lembro que esse meu amigo Claudio, ele comprou vinis do Kraftwerk alguns anos depois, né, quando já era um pouco mais velho, mas aí eu nunca tinha um contato, eu não tinha realmente um contato mais forte com a banda. Com o passar do tempo é que eu fui realmente me aproximando cada vez mais, fui me interessando. Em 2008 eu tive a oportunidade de ver um show dos caras ao vivo, cara, abrindo pro Radiohead. Tem uma galera da minha geração que deve ter ido nesse show. O show de abertura foi do Los Hermanos, que na época eu perdi, porque o maior trânsito para chegar no local do show, Chácara do Jockey, diga-se de passagem. Então era Los Hermanos, Kraftwerk e Radiohead, né? Uma coisa de cada tipo praticamente. É claro que, de alguma forma, os fãs dessas bandas até se intercalam. Principalmente tem que ser um pouco mais justo, né? Radiohead e Kraftwerk, em algum momento até se conversam o lance de serem mais experimentais, de serem mais irem além, né, do básico. Então até foi um line-up que até fez sentido aí, né? O fato então é que a partir daquele momento aí do show de 2008 que eu comecei a ficar mais atento, eu prestei atenção na camiseta da galera ali, falei, cara, isso é muito louco, cara, galera exaltando o Kraftwerk, entendia, não tinha tanta noção do peso que os caras tinham, né? Deveria, mas não tinha, cara. E aí eu fui cada vez mais me inteirando sobre a banda, né? Sobre a história da banda como um todo. Eu tinha só aqueles fragmentos, como eu falei, as músicas dos anos 80 e os discos que o meu camarada tinha, né? Então, com o passar do tempo, melhor, nessa época, a partir desse show que eu vi em 2008, que foi muito legal, os caras entrando no palco ali, os 4 laptops, 4 notebooks no palco, os caras entraram, basicamente bem alemães, fizeram o seu papel e saíram depois, sensacional. Então, a partir dali, a coisa me deixou realmente mais intrigado, mais empolgado para saber mais sobre essa banda que começou para ir correndo não, mas para ir progredindo com as coisas. A banda que começou em 1970, cara. Veja aí a gente começa a perceber a importância do Kraftwerk. Uma banda de música eletrônica, eminentemente banda de música eletrônica, aliás, pioneira da música eletrônica no mundo, né? Então eles começaram inclusive como uma banda de krautrock. O que é o krautrock? Dá para ajudar a explicar aqui. É um estilo que tinha na Alemanha, um rock alemão, vamos dizer assim, cara. Até tem uma tradução aqui do que é o krautrock. Krautrock seria Cosmic Music, seria o alemão para Cosmic Music, né, para música cósmica. Aqui o krautrock era um tipo de gênero de rock experimental desenvolvido na Alemanha no final dos anos 60, olha que loucura, começo dos 70. Então, eram artistas que misturavam aí o rock psicodélico, avant-garde, né, à frente do seu tempo, música eletrônica, era uma doideira só. E o Kraftwerk derivou daí. Derivou daí ali no ano de 70, eles foram formados, na verdade, com uma dupla, né, que foi o grande estopim, não, né, o grande núcleo do Kraftwerk, né, e a minha luz tá dando pau realmente. Que pena, hein, que pena, vou ter que desembolsar uma grana aí pra poder comprar uma nova ring light, cara. Que desagradável. Não tá funcionando mais. Que desagradável. Mas vamos lá, vamos que vamos com assim mesmo.
Nos anos 70, no ano 70, então, a banda foi formada. E aí, cara, quem eram os caras realmente que formaram ali a banda? Foi o Ralf Hutter, agora eu vou gastar meu alemão, hein? Ralf Hutter e Florian Schneider. Foram os caras que formaram a banda inicialmente. Tanto que nos primeiros discos eram só os dois, cara. Só os dois mandando brasa, fazendo, compondo tudo. O mais interessante do Kraftwerk, cara, inclusive até vi vídeos dos caras falando que eles são mais influentes que os Beatles, cara. Muito louco isso, né? Pela amplitude que teve influência deles. Isso é muito polêmico de dizer. Mas era uma banda realmente que era uma dupla, né, inicialmente, né? Que realmente era muito visionária, criava os próprios instrumentos, sintetizadores, mas aparelhos gigantes, equipamentos gigantes ali, criava os próprios equipamentos para poder gerar suas músicas, instrumentos até de percussão em algum momento também, para poder completar o som que eles faziam. Então era algo realmente bem interessante, bem curioso, o quanto o Kraftwerk foi à frente do seu tempo realmente nessa época. Então os dois caras aí, o Ralf e o Florian, né, que criaram a banda, e aí depois, com alguns discos depois, a partir do quarto disco, para ser mais preciso, aí já estavam aí na banda o Karl Bartos e o Wolfgang Flür. Foram os dois caras que entraram aí e formou o quarteto, a formação clássica da banda. Então com Ralf Hutter, Florian Schneider, Karl Bartos e o Wolfgang Flür. Aí os caras que realmente que fizeram aquela formação clássica. Quando você vê qualquer coisa, qualquer imagem do Kraftwerk aí mais básica, pode ter certeza que são esses quatro aí que estão ali na ilustração, na foto, no desenho, o que for, beleza? Nesse momento, então, como eu falei, tinham 3 discos já lançados antes de ter de se concretizar essa formação clássica. E aí, qual era a sua grafeta então? O Kraftwerk de 70 já lançou um álbum, Kraftwerk 2, 72, e 73, Ralf e Florian, tá vendo? Eram só os dois mesmos pilares aí. Ralf e Florian 73. Era bem aquela coisa bem primitiva mesmo aí da música eletrônica. A partir de 74 que aí começou o bicho a pegar de verdade. Os caras começaram a chegar num ponto um pouco mais, como é que eu posso dizer, cara? Chegar a uma excelência daquilo que eles queriam produzir como música de fato, né? Então o que você tinha aqui? A partir do Autobahn, disco de 74, Autobahn, que eu tenho aqui só na minha caixinha. Quando eu fiz o meu rolê, ano retrasado, ano passado, que eu trouxe, né, a caixinha, eu comentei com vocês a caixinha aqui, Der Catalog, né, de discos aí, de coleção de discos, né, caixinha de discos do Kraftwerk. Vinha esse disco aqui, né, entre vários outros, é claro, né. Eu mostrei esse aqui também, o Autobahn, uma capa totalmente diferente, né, nessa capa original. Eu ainda não tenho a versão americana, por enquanto, desse disco aqui. Essa aqui é a versão alemã, essa caixinha toda na versão alemã, beleza? Cantado em alemão, que é a versão original das músicas. Então a partir desse disco do Autobahn é que aí a coisa pegou mesmo, que aí os caras, como eu falei, chegaram na excelência do que eles queriam pro som deles, né? Daquilo que se tornou influente pro mundo todo e daqui a pouco até para algo muito especial que eu vou dizer já já. Então foi uma sequência de álbuns incríveis. O Autobahn, como eu falei, de 74, 75 você teve aqui, ó, um disco da minha camiseta aqui, que eu ganhei da minha companheira, o Radioactivität, né, que seria em alemão, mas que seria o Radioactivity, né, em inglês aqui, a capa do disco é exatamente a capa aqui, a estampa da minha camiseta. Tá aqui o Radioactivity. Eu posso falar nome de algumas músicas aqui, cara, basicamente, só pra faixa título, Radioactivity. Que música mais que me chama a atenção desse disco aqui, deixa eu lembrar. Geiger Counter, só uma introdução. Radio Stars, cara. Radio Stars é uma música que me chama a atenção nesse disco aqui. No Autobahn tem mais alguma música que me chama a atenção? Não me lembro agora, vou ficar devendo nesse momento. Na sequência, cara, em 77, você viu que foi uma sequência de álbuns clássicos. 77 veio o álbum que eu queria dizer, o Trans-Europa Express, que é o Trans-Europe Express, né? Que é o disco de 77, então 2 anos depois do Radioactivity. Que aí tinha a música que foi sampleada por África Bambaataa, que seria ali praticamente a gênese do rap, do hip hop, só isso. Então é basicamente a base, né, uma parte, uma linha da música Trans-Europe Express, a linha principal da música é que foi ali o sample utilizado pelo África Bambaataa para criar a música Planet Rock, né? E aí foi ali uma das músicas que são consideradas a gênese do hip hop, do rap, né, cara? Fora demais. Olha como os caras são influentes. Então tá aqui, ó,
Tô segurando com uma mão só, porque a outra mão tô segurando o cabo. Que fase, cara, que fase. O cabo do ring light. Trans-Europe Express, tá aqui, ó. Que aqui tem Hall of Mirrors, sensacional, cara. Even the Greatest Stars. Acho que é essa música aqui. Às vezes eu confundo os refrões. A faixa título, Metal Metal. Incrível, incrível. Grande disco, importantíssimo, realmente. O Trans-Europe Express. Aí vem o disco que eu mais gosto, cara. Que é o Man Machine. Que é o disco que me chamou. As músicas que me chamaram a atenção. Uma das músicas que me chamaram a atenção. Eu acho que uma das músicas, cara. Deixa eu tentar lembrar aqui. Robots, eu já conhecia da época de moleque. Foi uma das músicas que eu ouvi ali no disco do meu camarada. We Are the Robots, clássica, né, cara? Então essa eu já conhecia mais ou menos de cabeça. Mas, por exemplo, as músicas The Model e The Man Machine eu não conhecia. Eu ouvi em um show. Falei, caralho, isso é muito bom, cara. Porque às vezes eu achava que era muito repetitivo, né? E era mesmo, né? Algumas faixas, algumas frases repetidas várias vezes nas músicas e tudo. Mas essas aqui, elas tinham um pouco mais de melodia, junto com aquela experimentação doideira dos arranjos ali, dos sintetizadores e tudo mais. Tinha alguma coisa um pouco mais rebuscada em termos de vocal. Isso me chamou a atenção na época. Então, por isso que no fim das contas se tornou o The Man Machine, ou The Man Machine, como se tornou para mim o álbum mais que eu mais gosto, o meu álbum preferido do Kraftwerk, disso que saiu em 78, né? Não podia sair no ano melhor, no ano do meu nascimento, né, cara? Então tá aqui também essa versão inglesa, essas versões, minha melhor versão cantada em inglês, né? Esse disco que eu tô mostrando aqui, o da caixinha, como eu falei, todas as versões alemãs. Aí em 70 e 81, 3 anos depois, maior intervalo até então de lançamento de discos deles, veio então o disco, vou gastar o alemão de novo, hein? Computerwelt. Computerwelt, será que é isso aí? É o Computer World, né, cara? Que saiu então em 81, descasso também, cara. Que tem aqui faixas aqui, ó, muito interessantes, como a Pocket Calculator. Essa é uma das músicas das antigas que eu lembrava. Tinha, além das que eu falei que tocavam no rádio, Pocket Calculator era outra que eu ouvia talvez na casa do Claudião. Computer World, a faixa título, It's More Fun to Compute, muito massa, a música que fecha o disco. O sensacional também, Computer Welt, ou Computer World. Os caras lançariam um disco de novo só 5 anos depois, cara. Em 86, lançaram o Electric Café, que tinha o título original de Tecnopop, só foi ser utilizado nessa caixinha aqui, nos remasters de 2009. Não foi necessariamente nessa caixinha, a caixinha de 2017. Mas houve um lançamento, né, dos álbuns remasterizados em 2009, e aí eles utilizaram o título original do disco, né, que era Tecnopop, que é o nome de uma das faixas aqui. Né, mas é mais conhecido, eu diria, que como Electric Café. Era o disco que o meu camarada tinha na época e tudo. Que é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Acabei de ouvir aqui, cara. Fazia um tempo que eu não ouvia. Electric Café. Tá? De 86. Esse é o disco então que eu falei. Repito aqui as músicas Telephone Call e Music Non-Stop. Mas tem também, ó. Tem que cantar, desculpa, dá licença. Boing. Bom, tchac, tchac. Boing. Bom, tchac. Clássica, sensacional. Repetitiva, coisa de maluco, mas eu curto pra caralho. Tecnopop. Electric Café, a faixa título para encerrar. Então essa foi, podemos dizer que a fase áurea do Kraftwerk terminou no Computer World, cara. Porque isso aqui é tido como um disco inferior aos outros, cara. A banda vinha fazendo seu próprio som, desenvolvendo seu próprio estilo desde 70, e aí ele foi e influenciou muita gente, como eu disse aqui. Mas em 86, esse intervalo grande, talvez, de lançamento de discos, talvez tenha feito os caras terem se preocupado muito com o que estava rolando na época e acabaram lançando um disco que foi influenciado. Quando eu ouvi aqui, eu pensei, primeiro, sem ler nada, eu pensei, cara, eles são muito influenciados pela música mais pop dos anos 80, uma coisa mais vocais mais melódicos, refrões mais grudentos e tudo. Se tornou uma coisa mais minimalista, longe de ser algo simples, simplório, né? Porque o Kraftwerk não seria capaz de fazer isso. Mas é algo um pouco mais simplista em vista do que eles já haviam feito até então. Então eles buscaram mais aquilo que estava em voga. Tanto que eu fui ler depois, justamente diz isso. Eles estavam inspirados em Depeche Mode e Human League, que eram grandes grupos ali dos anos 80, né? De synth pop, new wave, aquela parada. Então beberam nessa fonte, inevitavelmente, e a galera realmente criticou pra caramba disso, que eu gosto muito por conta do lance afetivo, né? Mas é um disco bom, eu gosto, acho um disco bom, mas ele é, lógico, inferior aos anteriores. Outro disco que foi sair da banda novamente, que aí eles tiveram problemas de... aí a banda acabou realmente
começando a trocar cada vez mais de formação. A essa altura o Karl Bartos já tinha saído. Aí foram realmente vários membros da banda, vários membros foram entrando e saindo da banda nesse passar do tempo aí. Eles lançaram um disco de remix em 91, 5 anos depois do Electric Café, que é o The Mix, que eu não tenho aqui a versão normal, então tá aqui a versão da caixinha, essa capinha diferente aqui. Tá o The Mix, que era nada mais como o nome já diz, né, mais ou menos. São músicas, versões remix de músicas do catálogo, né, de algumas faixas selecionadas do catálogo da banda até então, tá? Um álbum de remixes, algo mais básico, interessante, tem umas versões bem legais, assim, então vale a pena dar uma sacada também. No 91. Aí agora disco de inédito mesmo, de faixas novíssimas, só em 2003. E aí viria a influência também do que estava rolando mais ou menos na época. Mais ou menos não, estava rolando na época. Nos anos 90, meados pra frente, estava cada vez mais forte, né? Especialmente tem que falar de Chemical Brothers e Prodigy, com os grandes expoentes da música techno, mas tinha muito mais coisa aqui, que eu não vou nem me arriscar a ficar falando, porque realmente é muita coisa, eu não foi entendido no assunto. Mas então, a partir dali, meados dos anos 90 pra frente, o techno foi muito grande, ficou muito grande, a cena explodiu no mundo todo e consequentemente, o Kraftwerk acabou. Ele que foi sempre o influenciador, acabou sendo influenciado e também fez com a excelência deles, é verdade, com o estilo deles, é claro, mas eles fizeram o Tour de France, né, ou Tour de France, sei lá, Tour de France Soundtracks é o nome do disco, né, de 2003, como eu falei, que tem essa capinha diferente aqui por ser da Der Catalog, da caixinha que eu tenho aqui. Então, ele realmente sai totalmente do estilo que havia sido utilizado até então, só para deixar bem claro, com isso, com a cara deles, né, a essência deles, porém é um álbum de techno. Tanto que se for pesquisar aqui o estilo de cada disco, é synth pop, é eletrônico, é electroacoustic e tudo mais. Agora, esse aqui é classificado, o Tour de France é classificado como techno, porque é o que ele é realmente, é o que aparece quando o que você consegue entender quando você ouve esse disco aqui. Então o Kraftwerk ainda faz shows, cara, com todas essas... Depois de 2008, né, que eu falei que eu vi o show dos caras, eles ainda continuam fazendo shows até hoje. Seria legal até ver de novo, agora curtindo cada vez ainda mais a banda, conhecendo mais faixas, acho mais discos inteiros, né? Acho que seria mais legal ainda de acompanhar, de ver. Mas a banda segue então com a formação com os seguintes membros, né, na formação. Ralf Hutter é o único que continua ainda na banda, da formação original. Ele tá aí ele é o vocal, lead vocal, né, vocal principal, vocoder, sintetizador, teclados. Tem o Henning Schmitz, que é responsável por efeitos sonoros e teclados. Tem o... Olha, agora eu vou pegar aqui a minha pronúncia, hein? Falk Griffenhagen. Que beleza, cara. Ele é o técnico de vídeo ao vivo. Vai vendo, cara. E por fim, também é técnico de vídeo ao vivo. E o Falk Griffenhagen também é responsável pela percussão eletrônica, tá? E o Georg Bongartz, ele é, esse sim, somente responsável pela parte técnica ao vivo, videotécnica ao vivo, técnico de vídeos na parte ao vivo. Deu pra entender, acho que deu pra entender. Cara, teve tanta gente que fez parte da banda do Kraftwerk, todos esses anos aí de história, que até um brasileiro fez parte da banda, brother. Fernando Abrantes, cara, percussão eletrônica e sintetizadores em 91. Então você vê que teve muita mudança realmente com o passar do tempo. Infelizmente, cara, um dos fundadores da banda, né, um dos principais, o Wolfgang Flür, desculpa, foi o... Deixa eu pegar aqui o nome dele certinho aqui para não falar bobagem. O Florian Schneider, ele faleceu agora acho que em 2020, 2017. Tava dando uma olhada aqui. Deixa eu pegar aqui só pra não ficar... Olha, tá tocando música que eu amo, cara. The Model, muito boa essa música. Deixa eu pegar aqui, cara, quando que o Florian Schneider faleceu aqui, só pra não ficar devendo pra vocês aqui. Uma pena, cara. Ele estava se resistindo bravamente ali na formação da banda, né, junto com o Ralf Hutter, mas acabou falecendo em 2020. Foi aí realmente durante a pandemia. Uma pena. Ele que ficou muito obcecado durante um momento da banda nos anos 2000, final dos 90, começo dos 2000, ficou muito obcecado por ciclismo. Ele até teve um acidente grave, ficou um tempo, se afastou um pouco da música, obviamente por conta disso, e por isso até que acabou saindo o Tour de France, né? Mas ele acabou falecendo mesmo em 2020. Eu tenho esse livro aqui, cara, que eu gostei demais quando eu comecei a me aprofundar sobre a banda. Eu comprei esse livro aqui, ó, Kraftwerk Publication, a biografia, uma história sociocultural
dos percussores da música eletrônica feita para as massas. É isso mesmo, cara. Eles deram uma expandida, né, na música eletrônica para o mundo todo. Então tá aqui, ó, Publication, Kraftwerk. Excelente livro, cara. Vale, eu recomendo bastante. Os caras então continuam fazendo shows, como eu falei aqui, com essa formação atual. Tem até um registro, né, aqui de disco ao vivo, né, além do show que eu fui, tem esse registro ao vivo aqui, o Minimum Maximum. Tem uma luvinha branca, mas quando eu comprei aqui não tinha esse item, né, acabei comprando a versão só com a capinha normal mesmo. Minimum Maximum é um bom registro ao vivo do que são os caras realmente no palco, tá? Continua então fazendo o seu som. E lembrando uma informação legal de falar aqui para finalizar, que eles, além de desenvolver os próprios instrumentos, é claro que eles criaram um complexo ali, né, um estúdio, o Kling Klang, em Düsseldorf. Eu falei onde eles foram formados, né? Foi em Düsseldorf, ali no ano de 70, em Düsseldorf, na Alemanha. Então ali, cara, eles criaram então esse complexo, o Kling Klang, esse estúdio, onde eles bolaram todas essas obras-primas aqui da música eletrônica, coisa experimental realmente, de muito bom gosto. Claro que você tem que ter uma tendência aí para gostar, porque é uma música meio difícil, mas que se você tiver o mínimo aí de tendência, o mínimo de gosto para isso, não que você tem que ter um bom gosto, mas se você tiver um gosto, uma inclinação para esse tipo de som, certeza que você vai acabar gostando, se já que você já não gosta, não é mesmo? Então é isso, galera. Kraftwerk. Deu para seguir até o final com iluminação a contento. Kraftwerk, banda sensacional. Vamos ver um pouquinho, né? Vamos ver um pouquinho aqui, ó. Só para encerrar, o vídeo deve ter ficado longão, mas a gente dá um jeito aqui, né? 9:08 já. Mas vamos lá, vamos que vamos. Tá tocando Neon Lights. Eu vou voltar aqui pra The Model, cara. Eu vou colocar Man Machine, velho. Só um pouquinho. Ah, que demais. Neon Lights é boa também. Neon Lights. Ah, que demais esse som, velho. Ah, aqui. The Man Machine. Vou passar um pouquinho pra frente. Vamos ver. Que demais, cara. Eu não vou deixar esperar chegar até a hora, né? Mas fica The Man Machine. Aqui, ó. Ah, que doideira, cara. Machine. Muito bom. É isso. Agora eu vou acabar. Agora acabei o vídeo. Kraftwerk, foda demais. Se você gostar, manda abraço. Aí que tem música, repertório aqui é o que não falta, beleza? Até a próxima, galera. É nóis. Falou.